Fala, amigos! E aí, qual é a boa? Tudo suave com vocês? Tudo certinho? Bem-vindos aí a mais um vídeo hoje desse canal incrível, maravilhoso. Hoje, como faz tempo que eu não trago nenhuma caneca incrível, maravilhosa, aqui eu tenho um cafezinho hoje, ó, dos Simpsons. Essa caneca é bizarra porque ela é tão mal feita que o Bart tá de azul, cara. E ele não usa uma roupa azul. Que bizarrice, né? É só coisa esquisita, né? Mas aí. Enfim, né? Hoje a gente vai para uma aula aí complexa, né? Mas é que é muito importante pra gente entender o que a gente tá falando, o que a gente vai falar daqui pra frente também. É, são coisas que são importantes pra gente entender o sistema, entender a lógica por trás de tudo isso que a gente vem falando, né? E aí, se você tiver aí uma caneta, um papel aí pra anotar, né? Porque isso aqui é muito bacana, cara, muito importante, né? E aí, se você não quiser ficar voltando depois, você vai ver algum vídeo mais lá pra frente, né? Daí vai achar importante dar uma olhada em alguma coisa que a gente aprendeu. Aqui está a chamada para você pegar um lápis e um papel aí, uma caneta, sei lá, e dar uma anotada em alguns conceitos que a gente pode falar aqui, né? Ah, hoje minha rinite especialmente está muito atacada, né? Tá terrível, mas igualmente estaremos aqui falando sobre o assunto, né? Tá. Bom, hoje a gente fala sobre os hábitos, né, a habituação do nosso sistema de recompensa, né? Como a gente já estava falando um pouco de sistema de recompensa, falamos um pouco sobre os vícios adolescentes, que tudo é referente ao nosso sistema de recompensa. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre algumas substâncias específicas, né, algumas lógicas específicas desse sistema, mas hoje a gente vai entender um pouquinho como é que ele se acostuma, né? Não sei se dá para usar esse termo, né? Mas eu acho interessante a gente começar falando um pouquinho sobre os termos LTP e LTD, né? Eu vou falar alguns conceitos aqui e depois a gente vai retomando conforme o tempo for passando, né? Mas enfim, o LTP ele seria uma potenciação, né? Um favorecimento do crescimento dos nossos espinhos dendríticos. Assim como o LTD seria a depressão, né? Desse favorecimento de crescimento dos espinhos dendríticos, certo? Ah, Matheus, o que é os espinhos dendríticos, né? Eles são como se fosse, pensa em ramos, né? Ramos que saem do nosso corpo, do nosso neurônio, né? Então, tem o nosso neurônio, que é o núcleo, né? Tem o corpinho dele e os espinhos dendríticos vão estar assim para fora do corpo e vão estar na parte de baixo também, porque, enfim, para a gente poder entender que aí nesses espinhos dendríticos, né? E mais nas pontas deles, e nas partes mais extremas desses espinhos dendríticos que se fazem as conexões com os outros neurônios, certo? Então pelo toque, né? Da ponta desses espinhos, né? Não quero entrar muito a fundo, mas é pelo toque desses espinhos dendríticos que ocorrem a troca de informação, troca de, de substâncias, né? Dentro do nosso cérebro que fazem as informações, enfim, todas as questões elétricas do neurônio funcionar, né? E é dessa forma que os nossos neurotransmissores são espalhados dentro do nosso cérebro de uma maneira bem geral, né? Explicando. Então, o que é interessante a gente entender? Que essa LTD, né, essa condição uh, específica de substâncias que vai fazer os espinhos dendríticos crescer e aumentar, vão conectar diferentes áreas do nosso cérebro, né? Não quero entrar muito a fundo nisso, mas, enfim, uh, conecta áreas, né, diferentes de umas das outras e áreas que são muito importantes, né, para nós dentro do nosso sistema, do nosso cérebro. Uh,
Agora, pra gente entender a lógica, né, é que esses neurônios que se conectam entre uma área e outra, eles têm uma função de transmitir funções de prazer, de motivação. Eles têm a função de transmitir atividades de sobrevivência, né? Ou seja, todas essas funções essenciais, né, do nosso funcionamento, do nosso cérebro, ela depende dessa LTP, né, que é essa potenciação de crescimento, né, de criação de novos dendritos, de espinhos dendríticos, perdão, dentro do nosso aparelho do cérebro, né, para transmitir essas informações que são muito importantes, essas características, essas substâncias, esses neurotransmissores, né, que vão gerar, né, respostas, né, definitivamente muito importantes, né? Então aqui a gente entendeu a base, né, pra gente poder continuar. Então a gente cravou a base para entender, né? Agora a gente pensa sobre os estímulos que a gente dá, né, pro nosso cérebro, né? Existem, né, prazeres, existem recompensas que a gente dá, geralmente, que são recompensas de estímulo rápido, né? E a esse ponto você já deve entender um pouquinho sobre o que é isso, né? Substâncias, coisas que não vão ter resultado positivo na frente. Enfim, você já consegue diferenciar, né, o que é uma recompensa uma recompensa rápida do que uma recompensa a longo prazo, né? Acho que deu para entender mais ou menos essa lógica, né? Se alguém não entendeu, a gente explica novamente. Mas enfim, o que acontece quando a gente continua dando esses prazeres momentâneos, esses prazeres de curto alcance, né? Acontece que esse processo de habituação, ele existe, tá? E o que acontece? Principalmente quando existem esse tipo de recompensa, a LTD se ativa mais, né? Ou seja, a depressão desse potencial de longo prazo, né? Ou seja, dando esse estímulo rápido, muitas vezes, vai dificultar para o nosso cérebro essa criação de espinhos dendríticos, vai dificultar a criação de novas conexões, conexões que vão transmitir informações importantes. Então, existe um processo de habituação. Existe uma perda de receptores, existe uma depressão na potenciação do nosso cérebro, certo? Então, por todo esse processo químico que existe dentro do nosso cérebro. Então, não é apenas uma coisa de tomada de escolhas, porque vai te fazer bem, no sentido físico da coisa, sabe? No sentido de contexto do dia a dia, mas sim tomar decisões que têm muitos prazeres hedônicos, né, esses prazeres de curto prazo, vai ter um potencial prejuízo para o seu cérebro, né? Obviamente a gente já falou, né, um pouco na questão dos vícios, mas aqui de uma maneira mais específica dentro da neurociência, né, para você conseguir entender. Então, processo de habituação, cara, a gente já falou sobre isso na aula dos vícios, que quando a nossa régua sobe, né, a gente não consegue atingir ela, né, de alguma maneira de novo, exatamente porque ela está muito alta, e isso seria o processo de habituação, né, de uma substância específica, substância do prazer, por exemplo. Então a gente perdeu o potencial, né? A gente perdeu receptores. Então por isso que é tão difícil a gente conseguir acessar novamente, né, esse nível, né, de prazer, assim que a gente pode explicar, né? Então, cara, pra gente poder entender, né, o que deve ser feito, então. Pô, Matheus, não quer me dizer que se as recompensas de curto prazo fazem essa depressão, essa perca de algumas potências, algumas estruturas dentro do nosso cérebro, então apenas devemos focar nas coisas que conseguem dar prazer a longo prazo, né?
aqui a gente tem uma informação importante, né, cara? A gente não pode plasticidar o nosso sistema de recompensa para apenas uma atividade, certo? Então, cara, se aí para nós, né, pessoas de escritório, né, que trabalhamos é, pelo computador, enfim, uh, que trabalhamos fazendo alguma coisa muito específica, cara, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa atividade muito elevada, né? Então, cara, se a gente, né, durante o nosso dia de trabalho, a gente trabalha muito tempo parado, né? A gente trabalha muito na frente das telas. Cara, no nosso descanso, por exemplo, a gente não vai continuar mexendo no telefone, a gente não vai continuar assistindo uma TV. Cara, não, a gente tem que cara, fazer atividade física, a gente precisa se movimentar, entendeu? A gente precisa fazer uma atividade diferente daquela que a gente tá repetindo muito, sabe? Uma pessoa que trabalha numa atividade muito rápida, que faz muito esforço físico, é interessante para ela ter um descanso mais tranquilo, mais relaxado, né? Um pouco mais de silêncio, né? Com o corpo descansando. Então vocês entendem essa reflexão, essa ligação, que é interessante a gente ter o equilíbrio, né, dentro das nossas atividades, né, nesse sentido, porque aí sim a gente não vai ter essa habituação, essas atividades sempre iguais, para o nosso cérebro conseguir ter um potencial, né, de transmitir tudo aquilo que ele precisa transmitir dentro do seu próprio sistema, né, para que isso funcione, né, de uma determinada maneira que dê conta de tudo, né? Então, o que é interessante também, para a gente poder entender, é que não apenas essas atividades que, que são de longo prazo, né, de uma coisa, de uma recompensa a longo prazo são importantes, mas também equilíbrio de coisas a curto prazo, né? A gente não quer também fazer com que pareça que seja uma vilania, né, esses prazeres a curto prazo, mas é que a gente sempre vai querer buscar essas recompensas de curto prazo, né? Porque assim é o nosso sistema, né? Ele quer encontrar o que for mais fácil para ele, uma motivação de uma recompensa, né? Como a gente já tinha conversado antes, pouco esforço e muito resultado, né? É sempre isso que o nosso cérebro vai buscar. Então, cara, é interessante a gente equilibrar, sabe? Ter, obviamente, coisas que sejam de longo prazo, mais investidas, né, a longo prazo, e também ter um pouco de coisas a curto prazo, prazer a curto prazo, né? Então, assim, o nosso cérebro vai funcionar de maneira mais saudável, né? Porque vai ter coisas que vão fazer essas substâncias continuarem funcionando, né? Esses potenciais continuarem funcionando dentro do nosso cérebro, essas conexões entre áreas, né? Continuarem funcionando dentro do nosso cérebro, né? Toda essa questão de neuroplasticidade, né? Vai continuar funcionando 100% e vai ter uma qualidade de vida com certeza melhor também, né? Dentro daquilo que a gente dentro daquilo que a gente sabe até hoje. Então, enfim, a habituação, né? O cérebro ele tentar elevar a atividade para aumentar, né, os resultados, né, do nosso sistema de recompensa. Por isso que é interessante a gente conseguir alterar bastante nossas atividades, né? A gente cuidar muito daquilo que a gente faz, porque de fato, quando o nosso sistema de recompensa ele se habitua, é muito difícil a gente conseguir acompanhar, né? A gente conseguir dar substratos para ele conseguir de novo alcançar esse patamar que a gente mesmo criou, né? Não sei se vocês conseguem já entender. Eu acho muito lúdico, né? Aquele exemplo que eu dei da régua lá nas outras aulas, que uma vez que se habitua, né? A gente com outras atividades normais é muito difícil a gente alcançar de novo o patamar que a gente atinge fazendo essas atividades de prazer a curto prazo, né? E agora por último, né, eu dei uma olhadinha no estudo ali de 2021, né, que eles fizeram, e também sobre esses prazeres de curto a longo prazo, né? Pegaram, se eu não me engano, 78 pessoas, 80 pessoas, algo assim, né? E fizeram, bem resumidamente, tá? Porque o artigo é grande, mas fizeram um teste, né? Que é tipo uma aposta, assim, né?
com todas essas pessoas. Enfim, eles te davam um tanto de dinheiro, né? E eles te davam ali para apostar, enfim. Só que o resultado disso tudo, no final, em um dos testes, ficava o dinheiro para si mesmo. E, e no outro, o dinheiro que a pessoa finalizava ali ia para uma caridade. Então, a pessoa não perdia dinheiro de fato, só que em um ela ganhava e no outro dinheiro que ela ganhava ia para uma doação que a pessoa mesma escolhia. Tipo, ela ia mesmo lá e dizia para onde ela queria o dinheiro, né? E, enfim, a tendência ali, né, que eles fizeram no estudo era sempre a pessoa ganhar, tipo, obviamente tinha ela perder, mas ela perdia menos e ganhava mais, sabe? Então, no final, o saldo ficou positivo, né? E aí o dinheiro, de fato, foi para ela em um dos estudos e no outro foi para caridade, né? E o que que isso indica, né? Que os prazeres hedônicos, né, entre aspas, esse de curto prazo, né, que a pessoa consegue ver, né, consegue sentir, no caso para ela, né, o dinheiro para ela, e os eudaimônicos, né, que seria aqueles prazeres a longo prazo que não viria diretamente para ela, mas seria uma forma de altruísmo, né, onde ela doaria aquilo e faria ela também se sentir bem, obviamente, né? E qual que é a grande jogada, né? É que quando esse prazer ele ele é para a pessoa em si, né, o hedônico, assim, de fato, o sistema de recompensa ele se habitua muito mais rápido, né? Ou seja, tanto nas percas, né, como a gente sabe já hoje pela ciência que também existe uma recompensa pela perca, né? Tanto quanto pela vitória, esse sistema de recompensa ele vai se habituando, né, de uma forma muito mais rápida. Enquanto esse eudaimônico, né, esse a longo prazo, que não é para ela de fato, cara, ele demora muito mais a se habituar. Ou seja, a recompensa continua vindo, né, dependendo quando o tempo vai passando. Mas no estudo também indicou que ao longo prazo, se a repetição for muito, muito, muito grande, esse efeito também vai diminuindo, vai se habituando, certo? Então, o curto prazo, ele vai se habituando muito rápido, né? E o longo prazo demora mais a se habituar, mas também se habitua. Ou seja, qual que é a grande visão, qual que é o grande ensinamento, né, desse estudo? Que isso que a gente acabou de falar, cara, faz muito sentido, né? Não é interessante a gente apenas ter um tipo de atividade, cara, um tipo de recompensa, a gente se adaptar para um tipo só de coisa, sabe? Então, o mais interessante, de fato, né, como os estudos comprovam, e isso que a gente conversou hoje também comprova, né, que o interessante é nós termos equilíbrio, né, dentro das nossas questões, dentro das nossas atividades durante o dia, e equilíbrio de fato, né, ou uma equidade, né, talvez para ser melhor dito, porque equilíbrio talvez vocês pensem como 50-50, mas um pouco mais de atividades de prazer a longo prazo e um pouco menos de atividade de prazer a curto prazo, mas que ela também exista, né? Então, cara, a ciência nos ensina como ter uma vida equilibrada, né? E isso a neurociência explica muito bem. Então, que que vocês consigam entender e toda essa explicação mais técnica que eu dei possa fazer sentido para vocês quando vocês tomarem suas decisões, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender. É bem complexo, né? A gente hoje realmente está falando de neurociência um pouquinho mais a fundo. Obviamente que eu deixei passar algumas características que são muito importantes, mas que eu acho que por enquanto não é interessante a gente estar falando, né? Mas espero que vocês tenham conseguido elucidar dentro da cabeça de vocês como é que funciona essas funções, né? Neurofisiológicas, neuroquímicas, né? Enfim, gente, era isso, né? Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, vocês tenham conseguido entender. Muito obrigado por ter assistido aí até o final, quem ficou até o final, quem conseguiu captar a mensagem da aula. E é isso, tá? Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, né, pra gente poder conversar. Deixa o like se gostou do vídeo também. E compartilha com alguém aí que você vai saber que
que acha esse conteúdo interessante, que vai se importar com isso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu. Falou.